Olá! Empregos fartos, serviços mais baratos e de primeiro mundo. Para se alcançar esse estágio é preciso que tudo seja privatizado, que o Estado seja mínimo. Este é o discurso de quem já entregou de mão beijada grande parte do patrimônio nacional para iniciativa privada. O exemplo mais clássico é o da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, vendida no governo de Fernando Henrique Cardoso por pouco mais de 3 bilhões, quando valia 100. As empresas de eletricidade e telefonia também saíram das mãos do Estado. Resultado: hoje temos tarifas caríssimas e serviços de baixa qualidade. São apenas dois dos muitos exemplos. A privatização é o tema do Bom para Todos, que começa agora. A Vale era uma coisa consolidada que foi vendida como uma fábrica de botões. Uma empresa estatal que ela é privatizada, sendo que, na verdade, eles colocam que ela não está dando lucro. Então, essa privatização ela é benefício para quem? Na verdade, houve uma decisão ideológica de reduzir o papel do Estado na atividade econômica, dando a entender que ele se concentraria justamente nas áreas sociais. Mas isso, de fato, terminou não ocorrendo. É tudo uma grande orquestração. A CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, e a oposição defendem a abertura do pré-sal para as grandes petrolíferas internacionais. Para que isso dê certo, é importante que a Petrobras não seja tão grande quanto é. Entra em cena a mídia, que se encarrega de demolir a gigante nacional do petróleo. Assim que o pedido de impeachment da presidente Dilma foi aprovado na Câmara dos Deputados, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, começou a defender a abertura do pré-sal. O alvo principal do pedido é retirar a cláusula da Lei da Partilha, que coloca a Petrobras como operadora única em todos os projetos do pré-sal, com participação mínima de 30% no consórcio vencedor. A CNI apoia o projeto da oposição já aprovado no Senado e que interessa de perto as grandes petrolíferas mundiais. A proposta desfigura a Lei da Partilha e faz um loteamento do pré-sal para estrangeiros. A Petrobras se transformou em uma das maiores empresas do mundo pela sua capacidade de produção, exploração, refino de petróleo, e isso gerou, na verdade, interesses maiores das grandes empresas privadas, não é, em evitar essa concorrência que a Petrobras passou a ter em função da descoberta do petróleo na camada de pré-sal. Além do baixo preço do petróleo no mercado mundial, a estatal brasileira tem enfrentado uma campanha midiática negativa sem precedentes na história da empresa. As denúncias sistemáticas de corrupção, geralmente amplificadas, derrubam a imagem da companhia no Brasil e no exterior, diminuindo o poder de enfrentamento das pressões. Há, obviamente, interesses importantes, interesses que não são somente nacionais, mas estrangeiros, em fazer com que a Petrobras não seja tão grande como se apresenta, que ela compartilhe parte da sua responsabilidade com o setor privado. Mas, obviamente, à medida que o setor privado ganha mais importância dentro esse complexo de produção e exploração de petróleo e gás, não é? Menores são as oportunidades e os ganhos para o conjunto do Brasil. Porque quanto maior a presença do setor privado, maior é o lucro que deverá ser utilizado de acordo com os interesses privados e não públicos, não estatais. Desde que o sistema de partilha do pré-sal foi anunciado, foram usados vários argumentos para mudanças, sempre de acordo com interesses de grandes empresas estrangeiras, e elas têm pressa. Especialistas preveem que o preço do petróleo deve voltar a subir ainda neste ano. A OPEP, que reúne países grandes produtores, deve reduzir a produção de petróleo. Isso vai forçar o aumento dos preços. A Petrobras seria fortalecida e o lobby das petrolíferas internacionais perderia terreno. O Brasil tem um plano de avançar a sua produção e exploração, e isso está nos dando cada vez mais autonomia interna no consumo do petróleo, como também a possibilidade de refinar mais petróleo e poder vender para o exterior. Apesar da queda do começo deste ano, o Brasil deve fechar 2016 como um dos países com maior índice de produção, atingindo 3,1 milhões de barris diários, boa parte vinda do pré-sal. Agora chegou a esse reconhecimento e que o tornará, em alguns anos, possivelmente um dos países com maior capacidade de produção e exploração de petróleo,
justamente por ter desenvolvido essa tecnologia de reconhecer onde há petróleo e de lá retirar esse petróleo para uso nacional e também para exportação. Nosso convidado de hoje é o repórter Palmério Doria, autor de livros de política como A Guerrilha do Araguaia, Honoráveis Bandidos e O Príncipe da Privataria. Esse jornalista paraense é também um ativista das redes sociais, com textos curtos, ferinos e precisos. Tudo bem, Palmério? Tudo bem, Maria Amélia. Pois é, o modus operandi dessa época aí da privataria, do príncipe da privataria, vai ser semelhante ao que vem por aí? Todo esse quadro que se desenhou na matéria que nós acabamos de ver são favas contadas, né? O dinheiro para a educação, esqueça tudo que eles propõem aí, até porque temos a presença do José Serra, que está cantando essa pedra desde a eleição de 2010, aquele acordo, você lembra aquele Sim. acordo com a Chevron, que ele dizia que o Wikileaks vazou. Que o Wikileaks vazou. É. Então, ele disse que ia refazer tudo já. Quer dizer, é uma novela que nós estamos assistindo de conhecimento público. No Senado, ele não fez outra coisa senão torpedear o pré-sal, né? O Fernando Henrique, quando assume com essa posição, não esse posição liberal, né? Essa posição que, na verdade, é o neocolonialismo, né? Então, quando fala em neoliberalismo, eles vieram implantar aqui o neocolonialismo, porque a privatização aqui não tem as características, por exemplo, da privatização na Inglaterra, da Margaret Thatcher, para falar da época, né? Embora todo mundo compare, né? Mas não tem nenhuma comparação, porque o que aconteceu aqui foi doação. Foi uma doação. A palavra privatização aqui, a privataria resolve um pouquinho, né? Mas o que aconteceu, na verdade, foi uma doação. E essa doação vai acontecer de novo, né, nesse novo quadro que se desenha para o país, não é? A primeira pergunta das ruas é uma dúvida que provavelmente passa pela cabeça de todos que tentam entender quais as vantagens da privatização. A minha dúvida é assim, uma empresa estatal que ela é privatizada, sendo que, na verdade, eles colocam que ela não está dando lucro. Então, essa privatização ela é benefício para quem? Na verdade, por exemplo, grandes empresas estatais pareciam ineficientes quando foram colocadas à venda, né? Mas você vê, por exemplo, quando eles colocaram o sistema Telebrás dos 12 estados à venda, antes eles fizeram o quê? Demitiram adoidado. Eles aumentaram as tarifas em 500%. Deram vantagens ilimitadas para essas empresas. O que aconteceu foi o seguinte, essas empresas, quando vieram para o Brasil, elas encontraram casa limpa e a mesa posta, como naquele poema do Manuel Bandeira, né? Então, elas só... Bastava se sentar. Bastava sentar e se aproveitar, porque todas as condições foram feitas para elas, por exemplo, as metas que elas deviam... Então, não havia multas. As multas eram irrisórios para eles completarem o serviço, para dar preços menores e tarifas mais baixas, etc. Então, na verdade, tudo isso se provou absolutamente falso. Há muitos anos estamos ouvindo o governo afirmar que uma alta porcentagem dos recursos do pré-sal iriam para educação e saúde. É do que trata um telespectador. Se mudar a regra do pré-sal, vai atrapalhar no dinheiro da educação? Isso pode esquecer, né? Porque, voltando a esse quadro, não vai o pré-sal... Eles queriam pulverizar, voltando ao Fernando Henrique. Ele, quando chegou no Ministério da Fazenda, no governo Itamar, ele já preparou, cortou, deu uma garfada no orçamento da Petrobras de cara. Depois ele quebrou o monopólio. Depois ele pulverizou, fatiou a Petrobras. Imagine o que vão fazer com a Petrobras agora neste novo quadro. Tudo aquilo que se sonhou, a esperança para a grana, para alavancar, para dar um salto triplo na educação, isso você pode esquecer, né? Não há a menor possibilidade de acontecer isso. Adam Smith, o filósofo e economista britânico do século XVIII, é o grande teórico do liberalismo econômico.
Suas teses, em resumo, pregavam a mínima presença do Estado no mercado para estimular a economia e a competitividade das empresas. Essa presença mínima do Estado por aqui teve o seu auge na era FHC. O problema na aplicação desse modelo é a distância entre a intenção e a prática. Melhora dos serviços. Na teoria, veja a diferença entre andar numa estrada controlada pela iniciativa privada e numa controlada pelo governo. As empresas privadas, por conta da concorrência feroz, são obrigadas a buscar saídas e soluções para otimizar suas funções, diferentemente das empresas públicas. Na prática, estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra os dois aspectos mais negativos das concessões rodoviárias no país. De um lado, principalmente nas estradas estaduais, a tarifa é muito mais alta que a média internacional. Do outro, as empresas concessionárias, sobretudo nas vias federais, investem menos do que deveriam nas rodovias. As rodovias de São Paulo e do Rio de Janeiro são as que mais avançam no bolso dos motoristas. Telefonia. Na teoria, antes das privatizações, só ricos podiam contar com uma linha telefônica. As privatizações aumentaram a concorrência entre as companhias, que passaram a oferecer um serviço cada vez mais acessível ao cidadão comum. Na prática, a União Internacional de Telecomunicações diz que a telefonia e o acesso à internet no Brasil ainda estão entre os mais caros do mundo e os custos freiam a capacidade de garantir que os serviços cheguem a toda a população. A desigualdade social é traduzida também para uma desigualdade digital profunda. O custo de uma ligação pelo telefone celular no Brasil é superior a todos os países europeus. No próximo bloco, a privatização no Brasil, uma história de muitos escândalos e poucas punições. Quanta gente lucrou com esse rebaixamento da Vale de 100 bilhões para 3 bilhões?